dia. Vamos continuar então tratando desse assunto, o coeficiente angular de uma reta. Nos vídeos anteriores, o que nós já vimos, né? Nós vimos que há dois modos de você obter o coeficiente angular. O primeiro é aquele em que você conhece a inclinação da reta. Então, suponhamos que eu tenho aqui uma reta. Eu conheço esse ângulo, que é o ângulo que a reta forma com o eixo x, medido a partir do eixo x no sentido anti-horário. Se você conhece esse ângulo, que a gente estava chamando de alfa, então o coeficiente angular será a tangente de alfa. Mas pode acontecer de você não conhecer esse ângulo. De repente você não conhece esse ângulo, mas você conhece dois pontos por onde a reta passa. Se for esse o caso, né, se você conhece dois pontos por onde a reta passa, por exemplo, esses dois pontinhos aqui, o que você vai fazer? Você vai fazer delta y sobre delta x. Então, outro modo de obter o coeficiente angular, delta y sobre delta x. Tá certo? Temos então dois modos. Tá? Tudo isso foi discutido nos vídeos anteriores. Agora, vamos considerar o seguinte: quais são as possíveis configurações de uma reta no plano, né? E tentar, a partir dessas configurações, ver que relação há das configurações com o próprio coeficiente angular. Então vamos fixar aqui um ponto no plano, e nós sabemos que por esse ponto passam infinitas retas. Eu vou destacar aqui apenas 4. Então eu poderia ter uma reta assim. Note que a inclinação é um ângulo agudo. Então, o que acontece? Nesse caso, o coeficiente angular é maior que zero, tá certo? Nessa configuração, é maior que zero. Eu poderia, né, fazer o seguinte: aqui está a nossa reta, passando por esse ponto, eu posso ir aumentando a inclinação. Eu vou aumentando a inclinação. Agora, a inclinação é um ângulo obtuso, tá certo? É um ângulo maior que 90. Vamos desenhar a reta. A configuração seria essa. Tá certo? Essa é a retinha. Bom, essa reta, né, ela tem uma inclinação, que é o ângulo que a reta forma com o eixo x. Ó, aqui está o eixo x. É o ângulo que a reta forma com o eixo x, medido a partir do eixo x no sentido anti-horário. Então, esse ângulo todo aqui. É um ângulo obtuso. Então, a tangente de um ângulo desse tipo, a gente sabe que é menor que zero, né? Então, o coeficiente angular dessa reta, o m, é menor que zero. Então, ele pode ser maior que zero, ele pode ser menor que zero. Nós vimos que esse ângulo eu posso ir reduzindo a medida dele, diminuindo, até que o ângulo dá zero. Né? Essa situação é a situação em que o ângulo é zero. A inclinação é zero. Ora, se a inclinação é zero, o coeficiente angular é a tangente da inclinação, é a tangente de zero. E a tangente de zero dá quanto? Dá zero. Então, o coeficiente angular pode ser maior que zero, pode ser menor que zero, pode ser igual a zero, e aí tem aquele caso, né, que é o caso da reta vertical. No caso da reta vertical, a inclinação é 90. Ora, nós sabemos que a tangente de 90 não existe, não está definida. Tá certo? Então, o que acontece com essa retinha aqui?
Essa retinha, ela simplesmente não tem coeficiente angular. Tá certo? Ela não tem coeficiente angular. Nós veremos que todas essas retas, sem exceção, elas terão equações. Tá? Mas essa, ela não tem coeficiente angular. Não existe. Muito bem. Tá, só para fixar, né, algo que a gente já fez, mas para relembrar isso daí, vamos ver como é que calcula o coeficiente angular de acordo com essas duas relações. Né? Então vamos pegar aqui uma reta no plano cartesiano, eixo x e eixo y. Suponhamos que a inclinação dessa reta seja 30 graus. Como é que fica o coeficiente angular dessa reta? Bom, como eu tenho a inclinação, faço a tangente da inclinação. Então, o coeficiente angular é a tangente da inclinação, que no caso é 30. Bom, e a tangente de 30, sabemos, é raiz de 3 sobre 3. Tá? Então, se você tem a inclinação, é calcular a tangente. E aí precisa conhecer a tangente dos notáveis, né? Do 30, do 45 e do 60. Muito bem. E se eu não tenho a inclinação? Bom, provavelmente você deve ter 2 pontos. Se for esse o caso, o que você vai fazer? O coeficiente angular, nesse caso, em que eu tenho 2 pontos, é delta y sobre delta x. Quem é o delta y? Aqui você pode, vamos chamar esse ponto de A e esse de B. A ordem você escolhe, tá? Você pode fazer YA menos YB, sem problemas. Só que se você fizer isso, embaixo tem que ser XA menos XB. Ou você pode fazer YB menos YA, e aí novamente embaixo tem que continuar, né? XB menos XA. A ordem tanto faz. Tá, então fazendo B menos A ficaria assim. YB 5 menos YA, que é 2, dividido por XB 6, menos XA, que é 4. Então, quanto dessa continha? 3 meios. Certo? Esse então é o coeficiente angular daquela retinha. Tá? 3 meios, né? É isso, pessoal. Eu continuo daqui a pouco, no próximo vídeo, tratando ainda de coeficiente angular. Até lá!